que você faz lá? Depois o pessoal tava... Rola assim. Mas deve ter uma permissão especial, né? Porque senão vira brincadeira. Aonde está o meu... Aonde você deixou? Sabe as coisas assim? Onde está o tesouro perdido? Vamos falar assim, vai. Ah, sim, a É que todo o mundo momento não é está aquela história, resistente, né? nunca estamos sós, né? Então, Exatamente, o mundo não está estamos resistente. sós. Nós estamos nesse Big Brother aqui. A gente se vai na internet, eu estou vendo 14 pessoas de uma vez, 10 pessoas de uma vez, todos nós aqui, a gente está sendo adicionado aqui na tecnologia, que maravilhoso, né? Os mentores, cada vez mais quem é mais avançado lá em cima, a camada, acima da camada, como tivesse isso daqui, tá vendo tudo que você está fazendo aí. Ah, eu sei aqui, ó, estou falando com a Sônia, mas eu sei, né, o que a Ângela chegou, está fazendo ali, eu sei se ela ergueu, tá rolando, porque é a sintonização mental, mas é num grau que, como a gente não vivencia aqui no nosso plano desse tipo de matéria e dessa matéria como nós temos, é difícil da gente conceber, é mais ou menos falar assim, pensa numa cor que você nunca viu. Né? Nem conceber. Tudo bem? Esse é o nosso cérebro, tá? Por quê? Você está num plano espiritual ou em várias outras dimensões que às vezes você consegue acessar. Quando você volta para o teu corpo, você não tem paralelo, o seu cérebro não consegue codificar, então fica tudo picadinho, o teu sonho, né? Aquele negócio doido, tá? Tem algum livro que fale sobre isso? De literatura não vou conseguir indicar agora, não. Mas existem alguns, tem um pessoal que fala bastante sobre viagens astrais, tem gente que projeciologia, né? Então, tem aqueles livros do Valdo Vieira, tal, que peca de um outro lado, mas eles fizeram um trabalho muito bom com relação a isso, né? Tem o Wagner Borges, você pode acompanhar, esse pessoal trabalha específico sobre isso. Tem alguns anos, tem alguns espiritualistas que atuam muito nesse tipo de coisa, tá? Nas astrais. Mas é só uma das diversas dimensões que a gente tem da vida. Tá bom. Beleza, obrigado. Pessoal, desculpa, aqui acabou a energia e caiu tudo. Eu já reconectei tudo de novo e já está gravando. Agora, eu não sei se nós perdemos alguma parte, se vamos perder a primeira parte. Espero que não, tá? Podemos continuar da onde parou, Sandro. Começa daqui desse parágrafo, que eu saiba, é uma das únicas obras. Aqui, ó. Tá. Que eu saiba, vamos só resgatar aqui um pouquinho o texto, né? Então, vamos lá. Que eu saiba, é uma das únicas obras, no contexto doutrinário do Espiritismo, que estuda em profundidade o problema da psicografia automática, seja a escrita produzida pelo inconsciente, funcionando o sensitivo como médium de si mesmo. Os livros de Boddington também chamam a atenção para esse aspecto. Mais longe estão da profundidade e da documentação de que se vale Delane, embora sua atitude seja bem radical ao sugerir que comunicações que estejam dentro das possibilidades culturais do médium devam ser consideradas como originárias do inconsciente do próprio sensitivo. Para o autor inglês, textos de legítima autoria dos desencarnados são somente aqueles que demonstrem conhecimentos superiores ao do médium. Não apenas julgo o critério demasiado rígido, mas também inadequado, que dificilmente conheceremos com segurança o vigor intelectual do espírito do médium, ou seja, da sua individualidade, em contraste com o conhecimento como ser encarnado, na faixa da personalidade. Em outras palavras, o médium pode ser o espírito de elevada condição intelectual, ainda que, como encarnado, seja culturalmente medíocre. É
o mais provável, uma vez que a experiência em si... Posso ler mais uma vez esse parágrafo, Ângela? Tem como subir? Agora me deu uma dúvida e um pensamento que eu tinha aqui na minha cabeça aqui. Em contraste com o conhecimento como ser... Em outras palavras, o médium pode ser um espírito de elevada condição intelectual, ainda que, como encarnado, seja culturalmente medíocre. É o mais provável, uma vez que a experiência ensina que o acervo mental oculto do inconsciente, a memória integral, tem de ser necessariamente muito superior em volume e qualidade ao que trazemos ao limitado âmbito do consciente e do subconsciente, isto é, nas memórias da vida presente, em contraste com os imensos arquivos das vidas anteriores. Eu vou fazer só um pedacinho, gente. Estamos na Terra. Muitos de nós podem ter vindo aqui de outros locais. Alguns de nós podem ter passado, não é a grande maioria, mas alguns de nós até podemos ter uma grande raiz ainda aqui na Terra, de muitos milênios, diferenciado dos outros. Mas, por exemplo, tem a velha história, exilados de capela. Então, hoje a Terra está aqui, né? Estamos aqui falando na internet, depois disso, acabou aqui a sessão, vamos tomar um sorvete, assistir televisão, vai fazer alguma coisa legal, bacana, vou pegar água, a água está lá na torneira, água encanada, tudo mais, tudo isso. Ah, já estamos vendo lá no sábado, vamos pegar um carro, ou vamos pegar um avião, vai viajar, beleza? Esse é o nosso mundo. Capela, quando teve a migração, estava nesse estágio que nós estamos, ou um pouquinho para cima. Pessoal, isso mais ou menos pelos que os espiritualistas colocam, pelos textos colocam, pelo que vem as descrições que puderam ser dadas para a gente até o momento, 6, 7 mil anos atrás. Tudo bem? Gente, quem veio de lá? Aprendeu matemática? Aprendeu. Aprendeu química? Aprendeu. Aprendeu agronomia para plantar? Aprendeu. As coisas que a gente fazia aqui. E aí? Veio, foi, voltou. Estava lá, romano. Ah, fui, estava em Capela, depois eu voltei aqui, e me botaram para a terra. Fui romano, virei romano. Estou lá na biga. Estou lá conduzindo a biga, uma carroça. Mas eu sabia pilotar um avião. Mas na cabeça dele e na nossa configuração, como vem da nossa mente, nosso reservatório acástico, e para o nosso corpo, isso ele fica meio apagado, mas você nunca perde. Ele está lá no seu subconsciente da sua experiência passada. Para dar uma noção sobre isso, tá? Do quanto de conhecimento de história reservada, registrado nós temos nas nossas mentes, independente do corpo que a gente está habitando. Tá? Tem um livro que eu sempre repito, mas é bacana. Uma vez eu vou querer que a gente consiga aqui falar que aquele, de novo, vou repetir de novo lá, os animais também merecem o céu. É uma história de um veterinário. E aí ele começa a ter, né, toda vez quando ele dorme, ele se desdobra, ele começa a ter aulas do lado de lá. E aqui na Terra ele tem um assessor, ele tem um assistente, que é praticamente um... Ele é meio analfabeto, uma pessoa bacana, muito legal, tal, e ele fica sempre como um conselheiro lá do cara, mas é uma pessoa simples, humilde. Mas do lado de lá, quando o cara dorme, ele é nada mais do que um baita de um dirigente de uma das instituições assistencialistas de animais. Ele é um diretor, é um dirigente. E você nem imagina. É exatamente aquilo que o texto está colocando aqui. Na missão e no trabalho que você precisa desenvolver, às vezes, se é aquela determinada aí, então você recebe o seu corpo e também a sua história de vida que está ali traçada para você seguir aquilo ali, não para você seguir determinada, e às vezes um outro ramo, tá bom? Então, não é necessariamente sempre uma ligação ali direta. Às vezes você tem esse tipo de situação.
Não é uma regra, mas pode ocorrer sim. A gente está justamente estudando muito mais os outros fenômenos que para a gente parece mais extraordinário do ponto de vista de exceção. Mas é bom lembrar porque é por isso que ocorre. Fala, Roberto. Eu vou dar uns exemplos mais simples. Uma vez eu estava no sítio lá do Tecilde e estava com o Vagnão, que era formado, né? Tinha feito já a faculdade, e tinha um homem bem simples lá, analfabeto. Aí aquele homem, ele conseguia calcular em metros cúbicos uma pilha de madeira. E o Wagner fazendo conta, e não conseguia calcular, né? Então, veja só, que já está dentro da lição. Aí, o ano passado, eu vi um nortista lá, que morava num cômodo todo sem reboque, né? Que não sabia quase nem assinar o nome, ele só sabia colocar antena. Ele instalava antena, só. Aí ele descobriu que se ele juntasse água com soda e mais alguma coisinha, saía faísca. Aí o que ele fez? Ele fez 1 litro de água com a soda e mais o produto, que agora eu não lembro que ele usou, e pôs na moto dele, entendeu? Pôs no tanque de gasolina, esvaziou o tanque e encheu ali. Ele andou 22 mil quilômetros com 1 litro de água, né? E ele falou que nem tanque mais ele colocava só o tamborzinho. Então, mostrou o tamborzinho, pequenininho, e a moto. Ele falou, esse aqui vai andar mais ou menos uns 4 anos aí com 1 litro de água. E ele não sabia nem ler e escrever. Então, lá, né, nós somos grandes. Aqui ainda nós estamos pequenos. Mas lá nós estamos bem adiantados, né? Viemos de Capela adiantado, não perdemos, né? Estacionamos naquele nível que saímos de lá e viemos aprender, né, um pouco mais aqui. Mas nós não estacionamos, não. É isso aí. Obrigado. Isso aí. Vamos lá? Podemos continuar? Não é, pois, de admirar-se que um sensitivo dotado de modestos recursos intelectuais, como ser encarnado, seja capaz de produzir pelo processo da psicografia automática um texto brilhante, se conseguir criar condições propícias à manifestação anímica. Isto é, se permitir que se manifeste em todo o seu potencial, seu próprio inconsciente. Isto, porém, de forma alguma invalida, pelo contrário, confirma a tese de Aksakov, Bozano, Delany e outros, de que o fenômeno anímico, longe de excluir a possibilidade de fenômeno espírita, é um fator a mais para corroborar este último. Óbvio, que é exatamente o que a gente está falando. Se você tem um conhecimento de uma vida anterior, é porque você subsistiu a uma vivência anterior, né? Então, ela só soma, não é porque o José virou João, né, que deixa de ser horas. Né? Então, vamos lá. O raciocínio pode ser colocado na seguinte ordem. Admitida a sobrevivência do espírito, seria ridículo e anticientífico declarar que o espírito encarnado pode manifestar-se pela psicografia, mas o desencarnado, não. Então, mais um aspecto com relação a isso. Sei que muitos contestarão o argumento dizendo que ele é falho, no sentido de que não está provada ainda a sobrevivência. Isto, porém, não é objeção que me aflige. Primeiro, porque este não é um livro apologético, concebido para demonstrar ou provar a existência ou sobrevivência do espírito, e sim uma discussão do problema da mediunidade. Segundo, entendo que, enquanto os céticos e os negadores duvidam e procuram demolir as estruturas da realidade espiritual, é preciso que alguém assuma essa realidade, que, a nosso ver, está suficientemente demonstrada, e dê prosseguimento ao trabalho de inseri-la no contexto humano e colocá-la a serviço de um relacionamento mais inteligente, dinâmico e construtivo das duas faces da realidade, uma invisível e outra visível.
A rejeição é problema daquele que rejeita, não do que está convencido dessa realidade. A essa altura da história do espiritismo no mundo, não estão mais obrigados os espíritas a continuar de braços cruzados, enquanto os negadores se engalfinham em um verdadeiro corpo a corpo para provar que estão com a razão nos seus postulados. Decorrido mais de um século, não conseguiram provar que os nossos estão errados. O problema é deles e está com eles, não conosco. Por isso, a postura assumida nesse livro é de que não temos nada a provar a ninguém, mesmo porque não estamos apoiados em crenças ou crendices, hipóteses, suposições, mas na sólida estrutura de uma doutrina racional, sustentada por fatos, bem observados e bem documentados, que nos garantem sua autenticidade pelo testemunho repetido e concordante de cientistas e pesquisadores confiáveis. Legal. 4. O fantasma do animismo. Essa realidade nos leva à conclusão de que há, sim, fenômenos de natureza anímica, ou seja, que podem ser explicados. E o são mesmo, como manifestações do espírito do próprio sensitivo. Que os críticos insistam em dizer que são tais fenômenos produzidos pela mente ou pelo inconsciente das pessoas. Isto é problema deles, empenhados como estão em questões semânticas. O espiritismo nada tem a temer, nem é aí, nem em nenhum outro ponto de sua estrutura doutrinária. Como tenho dito a Lures, o espiritismo tem sua própria teoria do conhecimento que, em vez de resultar de especulações teóricas, ainda que inteligentes e até brilhantes, foi deduzida dos fatos observados. Desmintam os fatos antes de proporem a rejeição ou modificações estruturais inaceitáveis. Em paralelo com fenômenos da natureza anímica produzidos pelo espírito encarnado, há fenômenos espíritas gerados por seres humanos temporariamente desprovidos de corpos físicos, ou seja, desencarnados. Essa é a realidade. E uma não exclui a outra. Ao contrário, complementam-se e se explicam mutuamente. Principalmente que é uma situação sempre transitória, né? Uma hora está encarnado, outra hora está desencarnado, e uma não subsiste sem a outra, né? Então, é algo conjunto. Na verdade, a questão do animismo foi de tal maneira inflada, além de suas proporções, que acabou transformando-se em verdadeiro fantasma. É uma celeuma, né? Uma assombração para espíritas desprevenidos ou desatentos. Muitos são os dirigentes que condenam sumariamente o médium, pregando-lhe o rótulo de fraude, ante a mais leve suspeita de estar produzindo fenômeno anímico e não espírita. Creio oportuno enfatizar aqui que, em verdade, não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados, em nosso contexto terreno, precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado, e, portanto, anímicas. Escrevem Erasto e Timóteo em livros dos médiuns. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo, e serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente, que a receba e transmita. Kardec, Allan. E está errado, né, Andressa? É 1875? Porque toda hora coloca aqui 1975. Aí eu fico achando, não, deve ser a 20ª edição, né?
É 1875. Quando falamos ao telefone, por melhor que seja a aparelhagem utilizada, nossa voz sofre inevitável influência do equipamento. O espírito do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que fluem por seu intermédio? Respondem taxativamente os instrutores. Exerce. Se esses não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. Allan Kardec, 1875. Gente, isso lembra, por exemplo, uma vez, né, acho que foi a própria Maria Alice que estava fazendo um relato, não sei se foi relato próprio dela, ou foi um relato de algum amigo dela, em que, em a todo momento, ela era estimulada, olha, você precisa ler tal livro, você precisa ler tal livro, você precisa ler tal livro, você precisa ler tal livro. Ficou com aquilo na cabeça e botou na cabeça, tenho que ler tal livro. Aí foi lá numa livraria, ficou olhando, né, as prateleiras, coisa monstruosa de quantidade de título, procurou o livro, pegou o livro, trouxe o livro para casa. Eu lembro disso, quando ela chegou, ela falou, foi no dia aí de terça-feira. Aí começou a ler, a terceira, mas foi tipo assim, terceira página, foi um negócio mais ou menos assim, eu não sei se alguém daqui lembra disso daqui. E aí tinha a frase e a palavra que ela precisava ler e gravar. Ela leu e gravou, falou, beleza, pode fechar o livro. Como assim? Já peguei aqui, comprei o livro, era só para ler isso? Não, é que isso era para poder disparar uma chavinha aqui na cabeça para poder passar a comunicação que eu estava precisando passar. E depois eu vou te passar a comunicação. Né? Então, é um processo mediúnico, é meio complexo, né? E veja, porque em muitas das situações, né, o espírito que está ali passando a mensagem, ele precisa dos elementos que você tenha dentro do seu próprio cérebro, que você ou exercitou ou gravou, é como se fosse um backup, um computador, né? Ele não tem aquela briga. E aí, o que grava aí no teu computador aí, ô Ângela? É a memória ou é o HD? O corpo humano é meio parecido, a alma também é meio parecida. A gente também tem disso. Então, eu tenho a mente, mas o nosso cérebro, para ele se manifestar aqui, trazer tudo isso, ele trabalha como uma espécie de um HDzinho aqui e tal, fazendo a guarda, coloca tal. E, às vezes, você precisa daqueles elementos ali já pré-estudados ou guardar. Por isso que sempre se fala muito, olha, o médium precisa estudar esse livro, né? Acesse tal informação, assista isso, tal, porque são elementos que você vai guardando para o seu interior, para que ele possa também, além do seu próprio crescimento, né? Pessoal, espiritual, né? Naquilo que é o inspirador, mas poder também auxiliar nas traduções das mensagens que daí vêm. Né? Isso é variável de colega para colega, mas é uma livre manifestação entre o animismo e a mensagem espírita, né? Porque ela sempre passa, é o que o trecho aqui ele está traduzindo para a gente, né? Ela sempre perspassa alguma fração disso. E isso varia, óbvio, de pessoa para pessoa, espírito para espírito, e daí por diante. Vamos lá, prossegue a aula. Assim como o espírito manifestante precisa utilizar-se de certa parcela de energia que vai colher no médium para movimentar um objeto, também para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, ou seja, do espírito do próprio médium. O bom médium, portanto, é aquele que transmite tão fielmente quanto possível o pensamento do comunicante, interferindo o mínimo que possa no que esse tem a dizer. Quando Kardec pergunta como é que o espírito manifestante fala uma língua que não conheceu quando encarnado, Erasto e Timóteo declaram que o próprio Kardec respondeu à sua dúvida, ao afirmar, no início de sua pergunta, que os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada. Exatamente por isso, ou seja, por não se comunicarem por meio de palavras, eles transmitem aos médiuns
seus pensamentos e deixam a cargo do instrumento vesti-los, obviamente, na língua própria do sensitivo. Reiteramos, portanto, que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. O cuidado que se torna necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar ao médium sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e sim ajudá-la a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido sem palavras pelos espíritos comunicantes. Certamente ocorrem manifestações de animismo puro, ou seja, comunicações e fenômenos produzidos pelo espírito do médium sem nenhum componente espiritual estranho, sem a participação de outro espírito, encarnado ou desencarnado. Nem isso, porém, constitui motivo para condenação sumária ao médium, e sim objeto de exame e análise competente e serena, com a finalidade de apurar o sentido do fenômeno, seu porquê, suas causas e consequências. Suponhamos, por exemplo, que ante determinada manifestação espiritual em certo médium de um grupo, outro médium do mesmo grupo mergulhe, de repente, em um processo espontâneo de regressão de memória. Pode ocorrer que ele passe a viver em toda a sua intensidade e realismo sua própria personalidade de anterior existência. Apresentará sob tais circunstâncias todas as características de uma manifestação mediúnica espírita, como se ali estivesse um espírito desencarnado. Vamos lembrar, novamente, o ensinamento de Erasto de Timóteo. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. E isto é válido para a psicografia e para a psicofonia, ou até mesmo para fenômenos de efeitos físicos. Não nos cansamos de repetir que tais fenômenos não invalidam a realidade da comunicação espírita, e sim a complementam e ajudam a entendê-la melhor. A fim de que possamos estudar o mundo espiritual, adverte Delany, precisamos de um instrumento, um intermediário entre as duas faces da vida. Um médium. Como possui uma alma e um corpo, prossegue o eminente continuador Kardec. Ele tem acesso, por uma, à vida do espaço. Pelo outro, se prende à Terra, podendo servir de intérprete entre os dois mundos. Não deixa, portanto, de ser um espírito somente porque está encarnado. Os fenômenos que produz como espírito são também dignos de exame e não de condenação sumária. Algumas perguntas podem ser formuladas para servir de orientação a esta análise. São realmente fenômenos anímicos ou interferências pessoais do médium nas comunicações, no processo mesmo de as vestir com palavras, como dizem os espíritos? Por que estariam sendo produzidos? E como? Com que finalidade? Como poderemos ajudá-lo a interferir o mínimo possível a fim de que as comunicações traduzam com fidelidade o pensamento dos espíritos? Encerrou essa parte, né? Então, eu acho que o principal aqui é, de fato, eu acho que o exemplo não vai ser tão bom, mas serve para fazer um paralelo, né? A história da figueira e os frutos da figueira, né? O fenômeno que está colocando aqui, ocorreu o fenômeno, ele está anímico, tá? Ela tem, se ocorre o fenômeno, ela deve ter por uma finalidade. E o principal é tentar atribuir a que a finalidade, a que serve. Né? Então, se ela é produtiva é tranquilo. Às vezes ela pode não ser produtiva e ela precisa de um outro tipo de análise mais criteriosa. Né? Mas é exatamente quais as perguntas estão colocando aqui, né? Então, qual é a finalidade, né, daquela comunicação que está acontecendo naquele momento? Né? Em que ajuda, em que elabora, como ela se dá? Então, isso que é o principal, é o cerne que a gente precisa se ater.
né? E não precisar ficar com o estigma ou polvorosa, é anímico, não é anímico, tal, mas onde está, de fato, ali a finalidade e o uso daquilo, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, né? O que vocês acham? Um de cada vez, né? Então, a não ser que o médium seja daquela pessoa orgulhosa que quer aparecer, que quer falar, eu sou bom, eu sei, eu entendo. Aí você já tem que ficar com a antena ligada para saber se aquilo que ele está falando realmente está correto. Aquela pergunta da finalidade, né? A que atende. Exatamente. O que a gente não pode esquecer também é que uma sessão espírita séria, ela tem dirigentes espirituais e eles também coordenam essa parte. Eles estão vendo? Não é assim a reveria, né? Por mais orgulhoso e vaidoso que seja o médium, ele não pode continuar com essa farsa por muito tempo, porque existe uma regra, existe uma disciplina. O mundo espiritual é muito criterioso com isso, muito sério também. É verdade. Mas eu acho que essa coisa da farsa vai estar nesse item 5 que a gente vai começar agora. O que a gente está falando, na realidade, gente, é mais é o animismo mesmo. Mas é a questão, mas o animismo é uma farsa? Não, o animismo real, não, é real, o animismo ali, ele foi real. Ele foi real, ele acessou uma informação dele, é algo dele, mas é dentro do fenômeno que a gente tem, da sua acesso de sua, é uma coisa que eu tenho impressão, mais ou menos como eu estava entendendo, assim, no texto, pelo menos da forma como eu estou entendendo, é mais essa parte. Agora, no quinto, vai entrar, não tem nem animismo, é o cara que a pessoa não está acessando, não está sonambúlica, não está nada, tá só recitando a cartinha. Está só recitando a cartinha que escreveu em casa, vai. Eu acho que é onde vai entrar no 5 aqui. Então, mas eu entendo assim que esse animismo, ele nada mais é que o complemento daquilo que o espírito vai transmitir. E ele vai transmitir de acordo com o conhecimento do médium. Por isso que fala, o médium tem que estudar, o médium tem que ler, o médium tem que ter palavras, né, novas, saber falar, entender o que está falando, né? Porque aí ele vai complementar a ideia do que está sendo transmitido. Ele não está inventando, ele está complementando, ele está especificando aquilo que o espírito está falando. Eu entendo assim. Quer falar aí? Tem uma comunicação do Divaldo Franco, que uma palestra que ele deu uma vez, que ele falou assim, ele sempre psicografa até em outros idiomas que ele não conhece, alguns que ele não conhecia. Aí ele falou assim, como é que eu consegui, como é que eu fui capaz de fazer isso, né? Porque, como eles dizem aqui, o idioma do espírito não existe, é pensamento. Aí ele falou assim, e com que instrumento, né? Aí ele falou assim, não, você traz isso de outras vidas, isso está na sua alma. Então, é animismo. Para que uma pessoa dê uma comunicação de um outro idioma que ela não conhece, precisa estar no inconsciente dela. A pessoa que vai dar uma comunicação anímica, às vezes não sabe que está dando uma comunicação anímica, porque ela está tirando isso da profundeza da alma dela, de personalidades que ela tinha. É diferente da falsificação, aí já é outra coisa. Aí já é, né, a pessoa que precisa de ajuda e está fazendo uma coisa que é errado.
né? O animismo não é errado, porque até porque sem instrumentação, como é que o espírito vai se comunicar? O cabedal de conhecimento da pessoa é com que eles vão usar para se comunicar. É o que está arquivado no cérebro. E se não está no cérebro, está no inconsciente, que é na alma. Então, precisa do animismo para tudo. Eu acredito. Roberto, Só um minutinho. Robertão querendo falar. Fala. Por experiência própria, né? Na minha opinião, o animismo é um treino para o médium, né? O animismo, para médios que incorporam, acho que vão concordar comigo, animismo, você não sente a vibração de um espírito. E já com o espírito, a Sônia mesmo e a Ângela pode falar, a presença de um espírito, você tem toda a vibração do espírito, mas animismo não dá vibração, entendeu? Vem uma ideia na tua cabeça, mas você sabe que ali não existe espírito. Agora, sobre a Andresa, é a linguagem universal. Eu converso com um espírito japonês, para mim, ele está falando meu português. Você entendeu? Né? Então, uma vez que nem eu recebi 2 versos em italiano e francês que eu não conheço, né? Mas foi letra por letra. Então, fala letra por letra para mim, porque aí eu monto aqui, não é? Mas a conversa é universal. Uma vez, um espírito árabe, faz tempo isso, um espírito árabe, ele estava desesperado, mas ele só falava em árabe. Eu falei, olha bem como eu estou falando com você, então você aprenda a falar comigo. Ó. Eu não vou entender teu árabe, mas você está entendendo o que eu te falo, certo? Falou certo. Aí, falou certo. Então, é por aí. E todos nós recebemos a linguagem do espírito por aqui, pela testa. Então, você fala pela testa e ouve pela testa, né? Forma-se um tipo de um tubo, né? Então, aí agora, a pessoa não pode se empolgar no animismo sem ter esse conhecimento, sabe? Sem saber que se não tem vibração, não tem espírito. Por isso que eu falo, o médium ele tem que ser honesto pra caramba. Tem espírito? Tem, não tem, não tem, né? Então, se não fica, o tecido de toda a sessão, cuidado com o animismo, cuidado com o animismo. Então, ele tinha pavor de animismo, né? Então, os médiuns têm que saber disso para quando for um animismo ou não. A mediunidade é vibração. O que nós estamos falando aqui difere um pouco o animismo, pode ter vibração, sim. O animismo, você está pensando, você está confundindo a fraude, por exemplo, não tem vibração nenhuma, então você está sugestionando, você está falando da sua cabeça, porque você é, como diz a Ângela ali, que ela falou, um médium orgulhoso que quer passar alguma coisa para que seja preenchido o espaço, talvez, no caso. Espera aí. Agora, no caso do animismo, se há, às vezes, uma interferência da alma do próprio médium, como disse aí a Andresa, isso pode ser trazido com uma vibração, sim. Pode ser colocado de acordo com aquilo que ela sentiu lá naquela época. Ela vem trazendo uma bagagem espiritual. Então, nesse caso, existe, sim. Quando é animismo de uma coisa que ela já trazia, que ela já conhecia. Não existe, não tem problema. Então, assim, a gente não pode dizer, de repente, que se não tem vibração nenhuma, entendeu? Porque o espírito do médium, numa lembrança, também pode trazer vibração, entendeu? Numa lembrança, num acionamento de um gatilho no subconsciente. Você está falando no espírito do médium. Sim, do médium. Eu estou falando, eu falei que não tem vibração que chega até o médium. Agora, se ele emitir uma vibração, é problema dele. Mas, enquanto não chegar uma vibração, não tem. Às vezes perguntam para mim, você viu o espírito, estava ali, não tem. Então,
Animismo. Então, Rô, pode ser. Não, você não está entendendo o que eu quero dizer. Eu acho que eu não estou sendo clara. Pode ser que aquela lembrança, aquele acionamento das lembranças do médium, como a Andressa citou, que o Divaldo falou, que foi acionado para que complementasse como é que fala? A comunicação, ou foi trazido de uma situação em que o médium viveu lá atrás, em outra encarnação, ela pode vir recheada de emoção ou de muita coisa que vai colocar uma vibração, entendeu? Nesse caso, o médium pode sentir toda essa vibração das lembranças. Sim, e ela pode, até a própria pessoa pode confundir com um espírito, talvez. Ao passo que na fraude, e daí eu concordo com você que não há vibração nenhuma, né? A pessoa pode querer mostrar serviço e colocar o que ela quiser. Aí sim, mas só que esse tipo de comunicação também é vista pelos espíritos e existe uma disciplina. É onde eles estão sempre colocando e prestando atenção. Nós não estamos lá só com como é que fala assim? Ah, com o comando dos espíritos encarnados, de jeito nenhum. Muito mais somos dirigidos pelo mundo espiritual. Então, assim, é o que eu penso, né? Não sei, pode ser que a gente esteja não falando a mesma linguagem, não sei. Eu não sei ainda entre o certo e o errado, né? Sobre isso daí, eu não consigo ter ali. Eu acho que... Mas uma coisa que eu tenho uma impressão sobre isso. Eu acredito que é teoricamente possível. Porque, veja, a gente não está falando aqui animismo, essas coisas, a gente não está falando da curva normal, né? Porque isso não é o normal. Você não está lá, né? Tá lá o centro, está lá, está 10. Você tem 10, 8 estão fazendo isso. Não. Tem lá um caso, às vezes você nem tem, mas às vezes surge situações, mas assim como a gente está normalmente se preocupando. Eu ainda acho que é no 5 que a gente vai ver mais um pouquinho disso. Mas, aí falando sobre a questão da vibração, né? Então, pode sentir uma vibração e tal. Um processo de um retrocesso anímico, né? Ele poderia ter uma vibração externa de estimulação? É uma pergunta. Eu acredito que para determinadas situações é provável que sim, possa existir. Então, ele recebe ali um impacto, né? Para ser resgatada aquela outra memória, porque ali precisa dar uma determinada informação. Em teoria. Em teoria. Pode. Não sei. É a regra? Também, óbvio. Acredito que não seja a regra. Pode? Pode. Por quê? Porque a gente está cansado de ver exemplos relacionados a isso em outras dinâmicas da vida espiritual material, né? E você ali é chamado tal, e aí, preciso te chegar, te chamar, te lembrar, te pedir e tal, porque às vezes você quer, né? A gente está mais acostumado, não, quero dar um puxão de orelha no cara, o cara fala, vida ingrata, isso, aquilo, eu só vi, não, peraí. Puxa a orelha, lembra, lembrou, né? Lembrou, né, negão? Tá. Lembrou. Mas talvez não só para puxar de orelha, às vezes pode ter algum tipo de situação. O importante é que o fenômeno existe. A questão é como que a prática pode ser exercida, uma maior quantidade de vezes ou menos. Mas, eu concordo com o Roberto num ponto. No caso de não sentir a vibração antes de começar a comunicação. Porque o animismo, ele começa depois, às vezes, porque naturalmente que existe a interligação do médium com o espírito durante a comunicação. Então, às vezes, o que ela sente, o que o médium sente, é a vibração do espírito comunicante. Mas existem gatilhos durante essa comunicação que vai trazer, como diz aí a Andressa lembrou muito bem do que o Divaldo falou, que eles vão buscar
no espírito do médium recursos para que haja a comunicação. Então, é isso que eu estou dizendo. E aí, às vezes acontece até, no caso de algum gatilho da situação que estava no espírito, pode até colocar alguma situação do médium também, que ele passou por alguma coisa parecida, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, uma coisa pode misturar com a outra. Às vezes acontece, pode acontecer. É isso que eu estou falando. Mas, assim, eu estou aqui parada, vai ter uma comunicação, eu não estou sentindo nada. Já aconteceu isso comigo, não estou sentindo nada. Então, essa semana mesmo que passou, Roberto, não estou sentindo nada. E, de repente, eu dei a comunicação. Entendeu? Não estava sentindo nada, mas não era meu, entrou um espírito realmente com problema e falou. Quer dizer, mas eu não estava sentindo antes aquela vibração que ia vir, então achei nem que tinha nada. Entendeu? Isso acontece também. De qualquer forma, o bom do estudo é isso. Vamos para o próximo capítulo, que vai aprofundar um pouquinho mais este item, que é o verdadeiro celeuma, a fraude e o automatismo. Vamos lá? Então, entendendo à vista da experiência pessoal em cerca de 2 décadas no trato constante com a prática mediúnica, que é possível realizar um bom trabalho saneador nas possíveis interferências, não, porém, pela condenação sumária e áspera do médium. Se ele for comprovadamente um médium fraudador, precisará ser tratado com certa energia, nunca, porém, com rudeza ou agressividade. Está realmente fraudando? Por quê? Exibicionismo? Vaidade? Desejo de agradar as pessoas? A despeito de fraudes eventuais ou costumeiras, tem ou não faculdades mediúnicas autênticas? Como ajudá-lo a livrar-se dos defeitos e fraquezas, a fim de tornar-se um médium confiável? A história do Espiritismo registra episódios em que médiuns dotados como excepcionais e comprovadas faculdades mediúnicas recorreram também a fraudes, como a legendária Eusápia Paladino, que produziu fenômenos incontestáveis sob as mais severas condições de controle, perante cientistas atentos e geniais, mas que também produzia, por fraude, ridículas imitações, facilmente detectáveis. Atenção, porém, para um pormenor importante que tem sido muito negligenciado nas discussões acerca da mediunidade. O fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo, mesmo quando inconsciente. Não é o espírito do médium que o está produzindo através do seu próprio corpo mediunizado. Mas, para usar uma expressão dos próprios espíritos, mas o médium como ser encarnado, como pessoa humana, e não está sendo honesto nem com os assistentes, nem consigo mesmo. O médium que produz uma página por psicografia automática, com os recursos do seu próprio inconsciente, não está necessariamente fraudando, e sim gerando um fenômeno anímico. É seu espírito que se manifesta. Só estará sendo desonesto e fraudando se desejar passar sua comunicação por outro, acrescentando-lhe uma assinatura que não for a sua ou atribuindo-a deliberadamente a algum espírito desencarnado. Sem nenhum receio infundado ou temor de estar oferecendo argumentos aos negadores contumazes da sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, Delane lembra claramente que, nas sessões espíritas, ao lado de médiuns verdadeiros, há também automatistas que escrevem mecanicamente e sem consciência aparente do conteúdo intelectual da mensagem. Durante muito tempo, tem faltado aos espíritas um critério que lhes permita proceder a uma triagem entre as comunicações verdadeiras e as produções
subconscientes do médium. Delane Gabriel, 1909. Não entendi esse período, gente. Quem pode falar? O que vocês acharam? Não entendi. O que é o automatismo, tal como está aqui? Ele está querendo dizer uma psicografia mecânica, aonde não tem espírito comunicante, como o Roberto disse que cansou de ver achando que era fraude. Às vezes é fraude se tem má intenção, como ele está explicando. Mas se a pessoa estiver fazendo conscientemente é fraude. Agora, é mecânico, apagou, mas não tem espírito. Isso é uma comunicação de animismo. Então, mas... Entendeu? Não é um animismo, mas ele... não. Aqui, porque eu entendo, não é um animismo. Ela é mecânica, mas ela não é intencional. É isso? Ela não é fraude, porque ele não está consciente. Ele não está fazendo uma psicografia consciente falsa, dizendo, querendo passar. Como a gente está... Não está essa celeuma? Isso aqui é animismo, isso não é animismo? Aqui ele está falando assim, é uma comunicação mecânica, onde o médium psicografa, mecanicamente inconsciente, termina de psicografar, acorda e está lá a psicografia. Só que não tem espírito, então não é mediúnica. Entendeu? É do inconsciente. Se tornaria fraude? Dele. Oi, Ângela. Oi, É uma mensagem, por exemplo, que está guardada no arquivo, no subconsciente dele, e aí ele lembrou e botou no papel. E é o Tá legítimo animismo. Isso é animismo, não é fraude. Já está querendo dizer assim, que a pessoa foi lá, escreveu a psicografia e tal. Se ela apareceu lá, está lá escrito, e ela bota o nome de alguém, aí já é fraude. Ela está fraudando, porque ela não sabe de quem veio. Está no inconsciente dele, a pessoa não sabe, e mecanicamente ela escreveu. Apareceu ali, só que você pôs o nome e você está fraudando. Aí é fraude. Isso E ainda, muitas vezes, o médium nem sabe, nem consegue lembrar dessa coisa, porque ele fez isso inconscientemente. Então, é uma coisa que está no espírito dele. É um animismo? Mas é fraude porque ele não assinou nome de ninguém. E a gente, dentro do espiritismo, sabe que tem a mediunidade mecânica, mas é mediunidade, aí não é animismo. Quando não tem espírito, aí já não é mais animismo. A diferença do animismo para não animismo é justo isso. Quando tem espírito, é mediúnico. Quando não tem espírito de outra pessoa, é da sua alma. É simples, não é difícil de compreender. Só que, assim, o mais difícil é você saber quando isso é legítimo e quando não é. Que às vezes a mensagem é linda, é maravilhosa, tem conteúdo, só que o médium vai e assina um nome. Bota lá, seu Bezerra de Menezes, seu Caibar Schutter, o seu sei lá quem for. E aí passa a ser fraude, porque ele não sabe de quem é. Ok. Se o médium entra em... Espera um pouquinho, Sandro. Se o médium entra em transe e traz uma mensagem maravilhosa, como diz aí a Andressa, pode ser dele também, porque ele também pode ser aquela história lá de cima que a gente acabou de ler. A gente não está dizendo que a gente... conhecimento de outra vivência anterior, que ele não lembra, e em transe ele lembra e escreve. É dele? É dele. Ele só não, se ele não colocar nome de ninguém, é legítimo. Uhum. Exatamente. Aí ele fica com medo e vai e assina. Ok. Como Aí, quando ele assina, que a mensagem que ele deu na minha, ele fraudou. Pronto. Acaba se tornando fraudulenta, porque não é real. O nome não é daquela pessoa. Ok.
Vamos lá, continuar então? Qual é o critério? O critério recomendado pelo pesquisador francês é o mesmo de sempre: submeter a atento exame crítico os textos produzidos a fim de separar o joio do trigo. Sem isto, acabam sendo aceitas como revelações do mundo espiritual tolas fantasias subliminares produzidas pelo próprio médium. Convém observar, contudo, e isto vai por minha conta, que a mensagem não é tola somente porque emerge do inconsciente do médium. Nem é boa e autêntica porque há segura evidência de ser origem espiritual. O que vale de fato é o conteúdo, sua coerência, a elevação de seus conceitos éticos ou filosóficos, ainda que a linguagem possa apresentar-se, aqui e ali, com algumas incorreções. Como o espírito do médium também pode comunicar-se, se o faz como espírito, segundo nos assegura a codificação, e não como ser encarnado. É bem possível que ele tenha uma bagagem espiritual respeitável e uma experiência consolidada por inúmeras vidas que o autorizam a produzir uma comunicação de elevado teor, perfeitamente aceitável do ponto de vista doutrinário e moral, e tão autêntica quanto as de origem espiritual e responsabilidade de seres desencarnados. É que aqui tem um princípio filosófico, né? A gente não é espírito porque a gente cultua o espírito, né? A gente cultua a palavra, o amor, a eternidade. Então, toda palavra que assim eu tiver o conteúdo, a construção, está valendo, né? Então, acho que é bem esse o julgamento e o balizamento, né, que o autor está dando aqui para a gente, né? Após sensatas e oportunas observações de quem sabe do que fala, Delane acrescenta: parece-nos, portanto, indispensável lembrar que somos mais ricos do que geralmente julgamos. Abaixo da consciência jaz um maravilhoso depósito de documentos inexplorados que tem algo a ensinar-nos sobre o próprio substrato da individualidade, da qual depende nosso caráter. Idem. Com o que estamos de pleno acordo, ainda hoje, no meio espírita, são muitos os que supervalorizam a palavra dos espíritos e consideram com certa desconfiança, hostilidade mesmo, ou ainda menor dose de confiança, o que provém do ser encarnado. Suponhamos, para argumentar, que, reencarnado em futura existência, um espírito da competência de Erasto, ou de Timóteo, de Delane, ou de Kardec, produza textos anímicos por psicografia automática, sem nenhuma interferência de seres desencarnados. Certamente teremos a aprender com eles, ante a riqueza de seus conhecimentos e experiência a que se refere Delane no trecho há pouco transcrito. Seria desastroso rejeitar suas produções apenas porque não se consegue detectar nelas quaisquer sinais de origem rigorosamente espírita. Mais adiante, prossegue Delane. A escrita automática poderá trazer ao nosso conhecimento textos perfeitamente coordenados, soluções de problemas considerados insolúveis pelo sensitivo ou ensinamentos que nos parecerão inéditos, sem que atribuamos necessariamente tais produções a espíritos desencarnados. É uma lembrança, né? O Chico diz que o Emmanuel reencarnou, né? Então, na hora que o Emmanuel foi escrever, rapaz, e aí? Não tem valor menor, né? Então, para trazer o exemplo mais próximo da nossa realidade cultural brasileira, eu estou torcendo, hein? O rapaz não aparece, oh, meu Deus do céu, cadê o homem? Vamos lá? Ele falou, desculpa só, é que ele disse que ele vai reencarnar para trabalhar na área da educação, então... Imagina, e não vai escrever?
Ó, Não, mas eu acho que ele não vai querer que divulguem quem ele é de jeito nenhum, mesmo que ele venha saber. não vai. É que eu tô brincando, mas é Eu óbvio. ouvi falar, ele já está com 21 anos. Vai dar um revertério lá no cara, mas ele vai aparecer, né? Aqui no Brasil a gente está precisando surgir os amigos assim. Vamos lá. O julgamento de textos, portanto, não deve ser conduzido à base de impulsos e desconfianças a priorísticas, e sim após criterioso exame crítico de forma e fundo, de conteúdo ideológico e doutrinário. A mensagem é boa. Não importa o nome que a subscreve ou deixa de subscrevê-la. É inaceitável. Por mais importante que seja declarado o autor, deve ser rejeitada sem remorsos. O que é preciso evitar, em tais circunstâncias, é criar uma atmosfera de suspeição em torno do médium, por duas válidas e significativas razões. Se a mensagem não está bem, ainda assim, não significa, indiscutivelmente, que ela esteja fraudando. Embora isso possa ocorrer, é também possível que ele tenha colhido um espírito despreparado que não tenha muito que dar de si nesse campo. Se, por outro lado, a mensagem é aceitável, é até boa ou excelente, também não quer dizer que não possa ser produzida pelo próprio espírito do médium, como estamos vendo. Continua, Delane. Agora que sabemos da extraordinária riqueza da memória latente, povoada de lembranças de tudo quanto estudamos, vimos, ouvimos e pensamos em nossa vida, que sabemos que a atividade do espírito durante a noite, preservada, memória, e impressões sensoriais, das quais não temos consciência, podem revelar-se a um dado momento, devemos ser bem circunspectos para afirmar que o conteúdo de uma mensagem não provém do subconsciente. Idem. As mensagens devem, por conseguinte, ser examinadas e aceitas ou rejeitadas pelo fato que são em si mesmas e não por serem de origem espiritual ou anímica. Tanto há mensagens boas de origem anímica, como mensagens inaceitáveis de origem espiritual. Não estamos autorizados a colocar o médium sob suspeita apenas porque produziu uma mensagem ou manifestação anímica. Propõe Delane critério semelhante ao de Boddington para testar a origem da comunicação. Se ela estiver acima da capacidade do médium, poderá ser considerada como provinda de espíritos desencarnados. De minha parte, como todo o respeito que me merecem esses dois eminentes autores, não acho que o critério, embora válido sob certos aspectos, seja ainda o definitivo. Quando sabemos, pela palavra do próprio Delane, da insuspeitada riqueza cultural que trazemos nos vastos armazéns da memória inconsciente. Sempre que esse material tiver condições de emergir pelo processo da psicografia automática, será compatível os conhecimentos que o médium traz como espírito encarnado, dono que ele é de vasto material acumulado ao longo de inúmeras existências pregressas. Jamais nos esqueçamos, contudo, do princípio ordenador da mediunidade, ou seja, o que ela é um processo um processo de intercâmbio entre as duas faces da vida inteligente e que, portanto, participa de uma e de outra. Do que se depreende de toda a comunicação ou fenômeno mediúnico, terá sempre um componente maior ou menor de cada uma dessas duas faces da realidade. Há, pois, nas manifestações mediúnicas, um componente espiritual, desencarnado, e um componente anímico, encarnado, como também poderá provir apenas do ser encarnado, sem participação dos espíritos desencarnados, pois o espírito encarnado também se manifesta como espírito. Em suma, o espírito desencarnado precisa do médium encarnado para manifestar-se conosco, mas esse pode prescindir sob condições especiais da participação dos companheiros desencarnados para transmitir seus próprios pensamentos, armados com o material que se encontra depositado nos seus arquivos inconscientes.
Voltamos para concluir reiterando o ensinamento de Ernesto Bozano sobre a interação animismo-espiritismo. Nenhum, nem outro logra separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem se separar, pois que são efeitos de uma causa única. Esta causa única é o espírito humano que, quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos e, quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Bozano Ernesto, 1987. É 1987 mesmo, Andressa? E esse acho que de repente é. Esse eu não sei. Acho que deu, né, gente? Que horário aí, Ângela? 9h30. Rendeu hoje, hein? Deu para ir. Tá no mudo, Ângela. Eu estou falando, alguém tem vontade de fazer a prece de agradecimento? Não? Eu faço, Ângela. Mas, dona Ana. Unimos nossos pensamentos em agradecimento por esta oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo, agradecendo aos mentores espirituais da nossa casa, que é a Casa do Caminho. Agradecemos a irmã Dito, a irmã Maria, a irmã Joana e todos os irmãozinhos que estão sempre ao nosso lado. E agradecemos também por essa aula maravilhosa, agradecer a eles. Nossa, o Sandro, que está se tornando um belo conhecedor do Espiritismo. E agradeço por tudo que temos recebidos e por esta noite maravilhosa, que possamos ter uma semana também maravilhosa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Rô, tem alguma coisa para me dizer? Nenhuma? Hoje não apareceu nada, Ângela. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Hamilton. Então, agradeço a todos por estarem aqui. Boa noite. Eu quero que essa gravação tenha saído certo, mas vai faltar um pedaço. Antes de encerrar, posso falar? Pode. Antes de encerrar, uma pergunta que não quer calar. O Sandro e a Andresa estavam mediunizados ou era animismo? Porque os dois discorreram de uma forma que eu fiquei assim, abobado.
Foi ótimo, foi maravilhoso, né? Como a dona Ana aí lembrou, os dois deram mesmo aulas. O Sandro, então, foi discorrendo, não parava mais. Eu falei, o que está acontecendo? Que show! Muito bom, parabéns. E nós só temos a agradecer por toda essa aula, Cleide e eu aqui, ouvindo, né? Os dois